Salvador, me fala, como é que você está vendo essa degradação do paradigma da ciência? Imagina que deve estar numa tristeza danada, né? Eu acho que é muito frustrante, porque assim, eram conquistas que a gente dava como dadas, né? A gente pressupunha que as pessoas já tinham assimilado essa ideia de que a produção do conhecimento científico tinha uma qualidade diferente, uma qualidade universal, justamente porque era baseada em hipóteses e teste de hipóteses, né? Baseado nas dúvidas e na checagem dessas dúvidas, na interrogação da natureza. Então a gente tinha essa sensação de que o império da ciência já tinha se formado, que quando tivesse uma questão que envolvesse dados científicos, que ela seria resolvida baseada nesses dados, nessas informações, e as políticas públicas iam ser formadas em torno desses conceitos. E qual não é a nossa surpresa? Para ser bem honesto, não é uma surpresa tão grande para quem trabalha com jornalismo de ciência há tanto tempo quanto eu. Mas, assim, é um choque quando você tem uma crise sanitária como é essa da pandemia do coronavírus, e aí você vê esse conflito de versões num ambiente que você não esperaria que houvesse um conflito de versões, porque, afinal de contas, a ciência produz um conhecimento que é universal. Não é só para o Newton que a maçã cai na cabeça, cai na sua, cai na minha, cai na de todos. A ciência descreve fenômenos que são iguais para todo mundo. Então a gente deveria ter um certo acordo sobre, pelo menos, a base de dados, a base de informações, o conhecimento científico básico para enfrentar qualquer crise. E o que a gente vê é que isso está muito longe da verdade, né? Que tem gente que empurra medicamento que não funciona, tem gente que diz que o vírus não mata tanto quanto mata. São dados objetivos, né? E isso, de repente, é contestado de uma forma tão grotesca e, ao mesmo tempo, mostra que a população ainda está muito suscetível a esse tipo de discurso, porque uma boa parte dela acaba aderindo a essas coisas, que revela de uma maneira absolutamente clara e frustrante que realmente ainda não concluímos ali a trajetória do iluminismo, da revolução científica, ainda não foi concluída. As pessoas realmente não aceitam. E o que a gente descobriu com muita tristeza é que uma boa parte das pessoas não é que elas entendem a ciência e por isso respeitam a ciência. É que elas acreditam na ciência. E isso é muito pior. Porque assim, a ciência diz justamente, não é para você acreditar. A gente está testando as coisas, fazendo experimentos, justamente para ninguém ter que acreditar em nada. É para a gente saber. Né? A partir do momento que vira uma crença do tipo, eu acredito no que a ciência diz, ou o que a imprensa está dizendo, ou eu acredito no que diz o político XYZ, ou eu acredito no que diz o pastor YZ, você está colocando tudo no mesmo nível, numa questão de crença. E quando você coloca nesse mesmo nível na questão de crença, você acredita na ciência ou não acredita na ciência, você realmente nivelou as narrativas. E aí você não tem essa qualidade, que é a qualidade da ciência, que é o conhecimento universal, que é o que vale para todo mundo, porque afinal de contas virou uma questão de crença, eu acredito ou não. Então faltava, e esse diagnóstico agora fica muito claro, faltava explicar para as pessoas por que a ciência é universal, como a ciência funciona, e agora num momento de estresse social é muito difícil fazer esse choque, vira uma questão de quem acredita e quem não acredita. Isso é muito ruim, mas mostra que a humanidade ainda tem muito caminho para percorrer, para atingir ali os ideais do Galileu quando ele fundou a ciência moderna, né? Ainda temos muito caminho a percorrer, e é interessante notar que o próprio Galileu, lá no século XVII, ele já queria escrever as obras dele não em latim, que era a língua dos cientistas, né? A língua franca dos cientistas na época, mas em italiano, porque ele queria popularizar a ciência, ele queria que a ciência chegasse para todo mundo. Esse ideal dele, infelizmente, ainda não cumprimos, e numa crise sanitária a gente vê todas as nuances terríveis que isso significa, né?